Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Eu quero que nesse momento a gente possa se entregar ao Divino Espírito Santo, que Ele possa nos conduzir, que Ele possa estar também com você aí na sua casa, você que está nos assistindo, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir todo esse momento, tanto nós aqui quanto vocês aí que estão recebendo essa formação na casa de vocês. Que Nossa Senhora, a cheia do Espírito Santo de Deus, também esteja conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E olá para você que está aqui nos assistindo mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar, né? Nós estamos na quarta aula, né? Então, nós vamos décima quarta aula, né? Estamos, então, já com 14 aulas, né? Vamos completar aqui. E vamos dar continuidade, né? A gente vai agora falar sobre... E aí? Como é que eu sei, né? Se eu estou perto da santidade, como é que funciona tudo isso, né? Porque nós estamos falando o tempo todo sobre casamento santo, caminho de santidade no casamento, caminho de santidade também individual, claro, né? Com certeza. Mas nós também queremos saber, né? Leonardo vai entrar hoje mais numa parte de teologia, né? Uma parte mais, digamos assim, mais a fundo, né? Para nos falar, e como é que a gente sabe, né? Se está longe ou perto da santidade. A gente começou essa parte da santidade explicando o que é ser santo, falando dos conceitos. Na aula passada a gente falou sobre o chamado universal, então todos nós somos chamados à santidade. Só que para quem está começando a ouvir falar desse assunto, fica essa dúvida, né? Não tem um termômetro ou um teste ou um indicador, não. Eu já sou santo, ou estou quase lá. Como é que eu sei? Como é que eu sei se eu estou perto ou longe da santidade? Então, como a Andrea falou, essas próximas aulas, não sei se a gente conseguirá fazer em 2 ou 3 aulas, vai ser aula com um pouco mais de doutrina, mas sempre a gente vai fazer essa ligação com a vida prática, porque santidade não é teoria, santidade é vida vivida. E sempre lembrando assim que ser santo é amar mais a Deus, né? Ser santo é amar mais a Deus. E só que para a gente entender como é que eu sei, assim, como é que o quão longe ou quão perto eu estou da santidade, é preciso primeiro compreender algumas realidades. E a primeira delas é que a gente precisa entender que há o natural e ao sobrenatural. Quando a gente fala em sobrenatural, muita gente pensa em fenômenos paranormais, em magia, em milagres. Não, sobrenatural, sobre é o que está acima. Então, natural é o que está aqui na natureza. O que eu posso fazer, o que André pode fazer, o que uma árvore pode fazer, o que acontece de forma natural, na natureza. E ao sobrenatural, só há o sobrenatural, todo o sobrenatural vem de Deus. Ele é o sobrenatural. Ele está acima de tudo que foi criado, acima de toda a natureza. Então, eu, por minha conta, eu só posso agir naturalmente. Eu até citei um exemplo em alguma das aulas sobre santidade, sobre a mãe que acorda de madrugada movida pelo amor ao seu filho. Pode ser um amor natural entre a mãe e o filho, ok? É um amor natural. Mas tem coisas, tem situações, tem atos de amor que você olha e você não consegue ali encontrar uma causa natural. É isso que os santos fazem com o mundo. Você olha para aquilo que aquele santo fez, e aqui eu não estou falando de milagres, não. Para entender isso, é preciso conhecer bem a vida dos santos e saber exatamente o que eles viveram,
o que eles suportaram e o que eles amaram. Porque senão a gente sempre vai ficar na ideia de que ser santo é fazer milagre. E não, ser santo é amar muito. O milagre é misericórdia de Deus para com as outras pessoas. Mas, voltando ao que eu estava falando, tem coisas que eu faço que a natureza explica, que são explicadas pelo natural. Mas tem coisas que o santo faz que ele quebra a lógica do mundo. Ele desafia a lógica do mundo. Léo, eu lembrei agora, você falando aí, que desafia a lógica do mundo. Por exemplo, uma pessoa que perdoa uma traição, mas é perdoar de verdade. Não é aquele perdão de dizer, o outro agora vai sofrer na minha unha, que ele agora vai ter que pagar. Eu estou dentro de casa, eu não vou sair de casa. Ou se fizer de novo, eu não perdoo nunca mais. Mas não. O que é a santidade nesse ato? É aquele ato da mulher ou do homem, né, que perdoa, tanto um quanto o outro. E que eles vão ali, a partir daquele momento, reconstruir aquele casamento. É um ato sobrenatural, tem que né, ser Léo? um ato sobrenatural. Porque o natural, esse exemplo é excelente, né? Porque... Então, mas assim, tem que ser assim, a pessoa que... Porque eu posso dizer assim, eu perdoo você, mas eu vou viver com aquela pessoa como se fosse um inferno dentro de casa. Exato. Se for no natural, aí vai ser isso aí. Aí isso aí aqui é o ser humano. Mas o que é o sobrenatural? O que é o casamento na santidade dentro dessa dor? É quando eu vou bem fundo, num olhar de Deus, num olhar de céu, não aquele olhar do mundo. As aparências, né? Mas você perdoou seu esposo? Mas como é que você... Perdoei porque eu quero o céu. Porque eu vou dar mais uma chance ao meu matrimônio. Porque meu matrimônio é até que a morte separe. Então, a pessoa ela vai entrando num nível que só Deus para explicar, né? Porque deve ser uma dor muito profunda. Mas é o que você disse, né? Sai do natural e vai para o sobrenatural. Então, esse exemplo é um exemplo bem concreto da vida do casal. E você certamente conhece pessoas que perdoaram, mas não perdoaram. Sabe aquela, né? Perdoou, mas está sempre olhando o celular do marido, não consegue confiar, está sempre vigilante, não consegue repousar. O homem também, o homem que disse assim, eu a partir de hoje eu não vou mais lhe trair, mas ele fica com outros comportamentos, na pornografia, ele fica olhando as mulheres na rua, então ele mudou o quê? No sentido de não estar traindo fisicamente, né? Mas traindo na mente, então não muda a atitude, né? Mas a partir do momento que aquele homem diz, eu vou ser fiel a essa pessoa até que a morte o separe a partir de hoje, aquele homem, ele está entregando a sua alma a Deus, sua vida, né? E aí entra todo ato sobrenatural, ele quebra a lógica do mundo, justamente porque é aquilo que a gente falou na primeira aula. Ser santo é dar o que não se tem a obrigação de dar. Então, quantas pessoas que já deram conselhos, né? Ver aquela senhorinha que é de oração, aí o marido traiu, mas disse que se arrependeu. E aí ela, sabe, fica com o coração tão bom, como se nada tivesse acontecido. E a pessoa diz, olha, mas você não tem obrigação mais não, ele já maltratou você, ele já lhe fez mal, como é que você ainda acolhe? E a gente conhece tantos exemplos, sim, até dentro da nossa comunidade, graças a Deus, nossas irmãzinhas do Segundo Elo. Tem uma pessoa que a gente conhece tão de perto que não tem como um ato desse não ter sido motivado, sim, por Deus, pelo Espírito Santo. Ela criou os filhos do marido que teve frutos de traição. Frutos de traição. Gente... E não é criar com má vontade, não é criar murmurando interiormente. Conhecemos de perto. Não, dando amor. Dando amor. Agora, que causa natural pode explicar isso? Você casa, é traída repetidamente, descobre que seu marido tem filhos, não é um filho, aconteceu, está... não, é uma coisa costumeira. Só que você está tão abraçado com Deus, tão próximo de Deus que, não, eu vou amar os filhos da traição, que vão sempre me lembrar da traição do meu marido, mas o amor é tão grande que supera isso. Então é preciso, quando se fala em santidade, compreender
que há causas naturais e há causas sobrenaturais. Nada no mundo aqui que a gente consegue ver, nada explica uma atitude dessa. Nada. Só Deus explica. Só Deus explica. Então, os santos, eles amam sobrenaturalmente. Isso significa que uma pessoa que fez isso já é santa? Não. Não. Ela tá no Significa caminho, que ela fez um ato sobrenatural. Ou fez um ato movido pelo sobrenatural. Agiu movido ou movida pelo sobrenatural. O santo é aquele que age costumeiramente, rotineiramente, o tempo inteiro movido pelo sobrenatural. A gente é capaz de, num momento, dar a nossa vida por Cristo. Por nossa força, não, jamais. Sim. Mas quantos mártires não levavam uma vida exemplar? Não levavam. Eram cristãos mais ou menos, mas na hora ali, o Espírito Santo foi tão forte dentro deles que eles não negaram Cristo e morreram. Então foi um ato de uma vez ali, um grande ato, dar a vida, movido pelo sobrenatural. Eu estava vendo hoje, eu até comentei com o André, coincidentemente, preparando a catequese para os meninos, e aí vendo o exemplo de Chiara Lute. Não é Chiara Lubitsch, Chiara Lute. É Chiara Lute Badano, Beata Chiara Lute Badano, que morreu com 19 anos. Ela entrou bem cedinho nos focolares, com 9 anos, e assim, sempre foi aquela menina sempre preservada de todo mal, e que amava muito. Mas ainda adolescente, acho que com uns 16 para 17 anos, ela descobriu um câncer muito agressivo que já estava espalhado. Ela se submeteu a um tratamento terrível que deixou ela muito tempo acamada, muito frágil, sem sequer poder sair da cama. E assim, você vendo as coisas que ela ia dizendo, ela consolando a mãe: mamãe, não se entristeça, que eu vou encontrar Jesus. No meu enterro eu não quero tristeza, eu quero alegria, porque é uma festa. Eu não estou dizendo isso porque eu quero fugir da dor, não, é porque eu vou encontrar o meu amado. Eu vou encontrar o meu amado, que é Jesus. Ela enfrentou o bispo de Turim, foi visitá-la, eu estava vendo hoje, e ele pergunta: mas, Chiara, como é que você consegue manter esse brilho no olhar, essa alegria? Eu disse: não, mas é porque eu estou com Jesus. Então assim, ela tinha essa clareza de quem ela ia encontrar. Sim. Então, diante de uma jovem, uma menina, com toda uma vida pela frente, vê uma doença destruir, entre aspas, os sonhos. Só que o sobrenatural, ou seja, a experiência dela com Deus, fez ela ver que a vida dela estava lá adiante, que o que ela precisava era se alegrar porque ela ia se encontrar com Deus. Isso é santidade. Isso é santidade. É quando você olha para algo para um comportamento de uma pessoa, por que ele fez isso? Mas por quê? Por que essa mulher perdoou esse cara? Por que esse cara ainda está com essa mulher? Por que esse cara ainda consegue sorrir? Por que essa mulher ainda consegue ser tão amorosa depois de ter sofrido tanto? Não é naturalmente que a pessoa age assim. Ela age movida pelo sobrenatural. Ou seja, o meu amor por Deus me capacita a amar de uma maneira inexplicável aos olhos do mundo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. A gente precisa distinguir que há causas naturais e há causas sobrenaturais. Aí, Léo, aqui em João 15, né, fala sobre exatamente essa questão, onde Deus está, né, onde é que Deus se encontra e onde é que nós nos encontramos, né? Então, nós agora vamos partir para essa passagem bíblica que vem esclarecer muitas coisas, né, nessa questão da santidade. Cristo é a videira, né? Nós somos os ramos. Permanecei em mim, diz o Senhor, porque sem mim nada podei fazer. Olha, então tudo isso que a gente falou aqui é o quê? Nós não podemos deixar de se entregar todos os dias da nossa vida à graça de Deus. A gente precisa confiar a essa graça de Deus, né? Que a graça é que é sobrenatural, né? Como é que eu vou me confiar? Por exemplo, nós estamos aqui, né? E a gente se achar, por exemplo, né?
Se achar que quem vai fazer, por exemplo, é nós que estamos aqui. Jamais, né? É a graça de Deus. Por isso que é Santo Agostinho que fala muito, né, sobre a graça de Deus. Ele diz que ele depende da graça de Deus. Então nós precisamos também depender da graça de Deus, né? Então todo o nosso mover, todas as nossas ações, elas precisam sim estar movidas sobre a graça de Deus. Porque o Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. Então, olhe meu irmão, minha irmã. Nós falamos muito isso, né? Eu não sei o que você está passando. Todos nós temos comportamentos diferentes, claro, vidas diferentes. Não podemos se comparar a ninguém. Nem eu posso me comparar a vocês aí, nem vocês podem se comparar a nós. Então, assim, independente do que você está vivendo aí, entregue ao Senhor, né? Dependa dessa graça de Deus. Olha aí a vida dos santos, né? Que nossa igreja deixa aí para nós. Vamos mergulhar na palavra de Deus para encontrar as respostas. Onde nós podemos encontrar as respostas, né, para os nossos questionamentos? Na palavra de Deus, muita coisa que vai acontecendo no nosso dia a dia. Tudo bem que a gente muitas vezes pode procurar um psicólogo para nos ajudar, né? Que sim, precisa procurar um amigo para conversar, partilhar, né? Temos aí os padres para nos ajudar. Mas meu irmão, minha irmã, você que está em casa, mergulhe na palavra de Deus. Deus lhe dará muitas respostas. Olha aqui uma resposta que Ele está nos dando. Sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque você faz parte, nós fazemos parte de uma videira, de uma videira, né? Então nós precisamos estar o quê? Lá, junto. Permanecer. Essa lá, palavra é muito significativa, né? Sem mim nada podeis fazer. Ela separa o que é natural do que é o sobrenatural. É claro que quando Jesus fala sem mim nada podeis fazer, Ele está dizendo uma mentira, porque assim, eu posso fazer tantas coisas. Eu posso construir uma cadeira, eu posso subir uma escada, eu posso andar, eu posso correr, eu posso falar. Então, o que ele está querendo dizer quando ele diz sem mim nada podeis fazer? Claro, Jesus entende, ele sabe que o natural a gente pode fazer. Né? Sim. Agora, posso fazer uma comida, né? Agora o que é sobrenatural, aquilo que é o que ele veio pregar, aquilo que ele veio anunciar, do amor a Deus e do amor ao próximo, a gente só vai conseguir se nós permanecermos nele. Por quê? Porque ele é a videira e nós somos os ramos. Se você corta o ramo e deixa o ramo separado, o ramo morre. Ele seca e morre. Nós precisamos permanecer na videira para podermos agir sobrenaturalmente, ou, para ser mais claro, para a gente poder amar de verdade. Para a gente poder amar de verdade, a gente precisa permanecer em Cristo. Então, disso a gente compreende que é o dever de todo cristão permanecer no estado de graça. Ser amigo de Deus. Essa é uma expressão que talvez nem todos compreendam com muita clareza, mas o que é estado de graça? É o que André falou, é ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus. Mas Cristo é amigo de todo mundo. Sim, mas nem todo mundo quer ser amigo de Cristo. Cristo está à porta, eis que estou à porta e bato. Para aquele que abrir, eu entrarei, cearei. Mas nem todo mundo quer ser amigo de Cristo. Então, a nossa obrigação é permanecer em estado de graça, ou seja, permanecer em Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. E o que é o estado de graça? É a amizade com Cristo que é quebrada, é rompida, toda vez que a gente faz algo que desagrada ao Senhor, que ofende o Senhor. Ou seja, toda vez que a gente peca mortalmente. Quando a gente peca mortalmente, quando a gente peca gravemente, a gente fecha a porta para Jesus. Pegando aquela imagem de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Para quem abrir, eu entrarei, cearei. Quando a gente peca mortalmente, a gente diz, Jesus, espera aí. Sai aí que eu não quero mais você na minha casa. Eu não quero que você faça parte da minha vida. Né? Eu não quero. A amizade, a gente vai selecionando, olha,
não, essa amizade aqui, não, eu não quero você aqui não, na minha casa. Então, olha, saia. Deixa que agora é comigo. Então, eu vou começando a ser aquela pessoa cheia de mim mesma, né? Então, eu vou me enchendo de mim. Eu vou se enchendo de mim, das minhas verdades, daquilo que eu acredito. E Jesus fica lá, no cantinho dele. Mas ele quis. E continua querendo. E continua querendo. E espera que nós voltemos Ele a ele. fica lá esperando. Agora, não, mas eu já pequei, já caí em pecado mortal e eu continuei indo para a igreja, continuei até comungando. Até rezando um terço, continuei Léo. Eu estou rezando. rezando. Então, não, eu não passei a odiar Cristo. Eu sou uma pessoa boa. O que é que a igreja ensina? E é uma verdade de fé que a gente precisa aceitar. Nós somos corpo, alma e espírito. O meu corpo, assim, a minha alma, ela está presa aqui no meu corpo. Então, as minhas sensações, as minhas experiências, os meus pensamentos, elas estão, digamos assim, limitadas pelo meu corpo, pela realidade que é o meu corpo. Se eu não tivesse o corpo, eu veria todas as coisas com clareza. Que é o que acontecerá quando eu morrer, a minha alma vai ver tudo com clareza. Vai ver como os meus pecados ofenderam profundamente a Cristo. E ela vai ver como é grave. Por isso que fala pecado grave, pecado mortal. A verdade, ensina a nossa igreja, é que quando eu peco mortalmente, a minha alma, naquele momento, se torna inimiga de Deus. Eu odeio a Deus naquele momento. Só que, como eu estou no meu corpo, e ele é muito limitado, eu não percebo isso. Eu não percebo. Eu pequei mortalmente, é besteira. Não, olha, caramba, eu vi pornografia, mas amanhã é a missa, eu vou para a missa e vou comungar. Não precisa confessar isso não. Não vou confessar não, foi só um momento, uma fraqueza. Olha, eu continuo amando a Deus do mesmo jeito. Não. Eu caio, eu levanto, porque Deus é misericórdia, né? Usa muito essa expressão. Cuidado, viu, meu irmão? Deus deixou o caminho. Você cortou. Ele é misericórdia, você mas cortou aquele vínculo, você cortou o vínculo que ligava você a Deus. E Deus ensinou como é que se restaura esse vínculo. A gente corta o vínculo com Deus quando a gente peca mortalmente. E a gente restaura esse vínculo quando a gente se confessa de maneira válida. Está no estado de graça. Ou seja, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu confesso os meus pecados a um sacerdote, eu recebo a absolvição desse sacerdote. Então, existe um caminho. Eu preciso ser humilde e percorrer o caminho. Então, quando eu perco o estado de graça, ou seja, quando eu peco mortalmente, eu me torno inimigo de Cristo. E se eu me torno inimigo de Cristo, eu não consigo agir sobrenaturalmente. É como uma televisão. A televisão mostra imagens. A televisão por si só tem potência, tem força para mostrar as imagens? Não. Ela precisa que aquele cabo seja ligado na rede elétrica. Quando você peca mortalmente, é você que tira o cabo. A energia nunca falta quando a gente está falando de Deus. Não é que faltou energia. Não, você tirou o cabo. Agora tem o jeito correto de colocar o cabo de força na tomada para restaurar essa amizade com Deus. É por meio da confissão. Então, a gente precisa compreender essa verdade. Naturalmente, eu posso agir até esse limite aqui. Para eu ser santo, eu preciso de atos sobrenaturais, ou seja, eu preciso mover os meus atos por uma causa sobrenatural. E só quem pode nos dar o sobrenatural, só quem pode nos dar essa força para agir de maneira tão espantosa é Deus. E se eu estou em pecado, como eu cortei a minha comunicação com Deus, eu não consigo mais agir sobrenaturalmente, eu só consigo agir pela minha natureza, que, movida pelo pecado, tende a agir cada vez pior. Na próxima aula a gente vai aprofundar isso para entender como é que funciona essa história de o sobrenatural, o natural, a graça. A gente vai aprofundar isso para a gente entender como é que a gente começa a caminhar no caminho de santidade, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí nos assistindo e que o próprio Deus possa
tocar o seu coração, para que você aí, ou você com seu esposo, ou você sozinho, possa fazer seu próprio exame de consciência. Eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus ou não, né? Eu estou agindo de acordo com a carne somente ou também tendo atos sobrenaturais, né? Nessa dependência de Deus. Então fica aí essa interrogaçãozinha, né, aí na sua cabeça para que você possa fazer seu exame de consciência junto com Deus, tá bom? Deus abençoe. Então até a próxima aula, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser.